Olá, galera! Você chegou ao podcast do Cristãos Urbanos. Esse é o nosso primeiro episódio. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje você vai ouvir aqui uma história sensacional de uma pessoa que tem pregado o evangelho na Europa. É uma história incrível e você vai poder acompanhar tudinho por aqui e ser edificado na sua fé. Oliveira, fundadora do Cristãos Urbanos, que é essa comunidade de amigos que amam a Deus e buscam dialogar a teologia, a fé cristã com a nossa cultura do século XXI. E esse podcast é uma iniciativa de trazer para você conteúdos que edifiquem a sua fé em Jesus, enriqueça o seu dia, traga conhecimento novo, traga curiosidade sobre alguns assuntos, sobre dúvidas, dicas de livros, histórias como essa que você vai ouvir aqui, e você vai ter acesso a autores relevantes para você ser um cristão urbano que dialogue a sua fé cristã como um pensador cristão, além de ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, é claro. E vamos trazer aqui convidados e tem muita coisa bacana pela frente. Confira o nosso site cristãosurbanos.com, lá tem o blog, tem texto e um texto fresquinho, recente sobre tecnologia e inteligência artificial e a maneira como ela molda a vida das pessoas, de maneira até religiosa. E virão muitos outros assuntos interessantes, temas sobre apologética, atualidades, cosmovisão, psicologia e muitos outros. Confira também o Instagram, lá a gente interage com você, o nosso espectador, a gente quer te ouvir e também te munir com bons conteúdos e dicas. Tudo isso clicando tudo aqui na descrição, nos links aqui embaixo. Clica lá, confere tudo, compartilha com alguém e deixa o seu feedback. Isso é muito importante pra gente, viu? Não tenha dúvida disso. Vamos falar de uma história real. Começamos uma série lá no Instagram chamada História Real, porém o próximo episódio da série está sendo aqui, no nosso primeiro episódio no podcast. Então esta é a segunda história real. Se você quiser conferir a primeira, entra lá no nosso Instagram, no IGTV, tá lá contando o início do Cristãos Urbanos. E o legal é que no Instagram você pode conferir também a problemática que estamos mostrando que existe hoje em torno de um cristão urbano. Hoje nós vamos entrevistar uma pessoa muito especial, uma pessoa que tem uma história incrível para nos contar sobre como pregar o evangelho na Europa. Eu conheço ela, eu era missionária lá na F-Hop em Florianópolis, onde nós nos conhecemos. Florianópolis House of Prayer é uma casa de oração. Quem está me ouvindo aí de Floripa, inclusive, vai saber quem é a Aline Dude, né? A Aline, que também é conhecida como Dude. Ela vai falar um pouquinho sobre ela, vai se apresentar aí para todo mundo. Conta pra gente quem é a Dude. Eu sou a Aline, nos últimos anos conhecida como Aline Dude. Dude é um apelido, não é sobrenome. E falar de mim, não tenho como falar de mim sem falar de nações, de profético, que são as duas grandes mensagens que
que eu carrego, coisas que eu amo falar e repartir. E nesse tempo, esse quase um ano de Europa, eu tenho visto as orações que eu fiz durante tantos anos tomando face e o Senhor respondendo, e entendi e tenho entendido a cada dia que valeu a pena tantos anos orando pela Europa, por este continente. Sou uma missionária, sou uma escritora apaixonada, amo livros, amo ler, amo contar histórias, principalmente os sussurros de Deus, aquilo que Deus me conta. Essas são as minhas preferidas. E amo conhecer pessoas, amo falar de Jesus para as pessoas e amo poder repartir um pouquinho com você a respeito da Europa e de tudo o que Deus tem feito e de tudo que Ele ainda vai fazer neste continente, não somente através da minha vida, mas através de tantos outros homens e mulheres que o Senhor tem levantado nessa terra. Uau, amém, que legal essa clareza de chamado, essa busca, né, de esperar o tempo certo de todas as coisas acontecerem aí na sua vida, né, você hoje poder estar na Irlanda pregando, conhecendo pessoas que, né, estão necessitadas do Evangelho, que pensam tudo isso. E você mencionou aqui que você é escritora. Gente, ela é escritora no blog da F-Hop. Vocês precisam conhecer os textos dela. Estão lá disponíveis no blog. É FHOP, você pode encontrar. E Dude, conta um pouco mais de como tudo isso aconteceu, esse chamado sendo confirmado na sua vida. Nós queremos te ouvir. Eu sempre tive uma ligação muito forte com as nações. Eu acredito que eu carrego duas grandes mensagens a respeito do reino. Uma é a respeito do profético e outra é a respeito das nações. Então, a minha ligação com a Europa, na realidade, ela começou há mais de 10 anos atrás, quando eu ganhei um mapa da Europa para minha coleção. E eu comecei a usar esse mapa para orar. E o Senhor começou a me apontar algumas cidades e alguns países. E enquanto eu orava, Ele me dizia qual era a necessidade desse lugar e o que eu teria que interceder. Então esse foi o meu start e o meu começo da minha história com o continente europeu. Eu sabia no meu coração que haveria um período da minha vida onde eu teria alguma conexão mais forte com a Europa. E isso se deu há quase um ano atrás, quando eu vim para a Irlanda para estudar inglês, mas também para fazer a obra aqui como missionária. E comecei essa jornada de alguma forma mais efetiva tocar o continente europeu. Interessante, você realmente é uma pessoa que tem muitas histórias boas para contar, né, sobre experiências que você viveu. Mas eu tenho uma pergunta aqui para te fazer, que me intriga saber como é que tá a Europa hoje, acerca do Evangelho, como as pessoas estão, se elas estão receptivas ao Evangelho, como é que é isso? É legal poder saber um pouco mais sobre isso, né? Apesar de ser um continente que se declara católico,
Aqui eu encontrei muitos muçulmanos, mas também encontrei pessoas que dizem que não têm religião, alguns ateus, e também encontrei agnósticos e outras religiões em uma forma não tão expressiva. Mas também me deparei com coisas que externam para mim o quão sedento está as pessoas que vivem nesse continente, não só os europeus, mas outros que vêm de outros lugares para cá. Então, existem muitos testemunhos de pessoas que eu tive em encontros e durante uma conversa descobri que essas pessoas nunca tinham ouvido falar de Jesus, não sabiam, outras que não sabiam o que era a Bíblia, e isso é muito, no começo foi muito chocante para mim. Teve uma vez que eu tive que explicar para um turco o porquê que a história ela se dividia em antes de Cristo e depois de Cristo, e ele não entendia a sigla que dividia o tempo e a história. E numa aula do curso que eu faço aqui, o professor falou sobre isso no meio da aula e ele não entendeu aquilo, e eu tive que explicar para ele. Então, para você entender que as pessoas, elas, mesmo que para nós pareça loucura imaginar que alguém nesse tempo atual nunca teria entendido que aquele que morreu na cruz dividiu o tempo. Então isso é muito louco de pensar. Outra história que eu tenho que foi muito marcante para mim foi falar de Jesus para uma japonesa de mais de 70 anos que veio estudar na Irlanda, e ela também nunca tinha ouvido de Jesus, não sabia o que era a Bíblia, nunca tinha ouvido falar de Jesus. E eu pude compartilhar a minha fé, eu pude falar do que eu acredito. Então, são esses exemplos de experiências a respeito do quão sedento é o povo, e do quão longe de Deus eles podem estar, e do quanto você pode, mesmo nesse 1 a 1, que é o que eu mais tenho feito na Europa, que é dar o meu tempo para as pessoas e falar de Jesus para elas e contar da minha própria vida e ser uma luz para essas pessoas. Então, sim, existem muitas pessoas sedentas. E elas, sim, se você doar seu tempo e aquilo que você tem, como o que Deus plantou dentro de você, e repartir aquilo que Deus tem feito na sua vida, com certeza elas vão estar receptivas em algum momento para ouvir você. E o Espírito Santo vai fazer aquilo que só Ele sabe fazer, que é convencer as pessoas quando você se deixa ser um instrumento nas mãos do Senhor. Gente, que interessante, né? A problemática não era nem a questão tanto do ceticismo, pela quantidade de muçulmanos, né, aí no país. Era mais a questão de não conhecer mesmo o Evangelho, a vida de Jesus, a obra de Jesus e as implicações para o nosso tempo, né, para a nossa cultura, né, nem nosso tempo, toda a história né, do Ocidente aqui, basicamente. E tem tradição cristã, tem base cristã, né, tradição judaico-cristã. Então, enfim, você, diante disso tudo, você esperava que fosse assim? Você teve as suas expectativas surpreendidas com a Europa? Como você imaginava a Europa acerca da religião, no geral, e da recepção do Evangelho? Você imaginava que existiam pessoas que não conheciam o Evangelho? Você imaginava isso? Eu confesso para você que eu me assustei assim que eu cheguei
assim que eu cheguei na Europa, eu me assustei um pouco. Eu tinha me preparado para uma realidade de pessoas céticas, de um continente que aparentemente tem tudo em relação a dinheiro, a uma estrutura, mas sabia também que eles estavam muito longe de Deus. Mas eu preciso confessar que eu me assustei logo nos primeiros dias, assim, porque eu encontrei muita escuridão aqui, muito mais até do que eu encontrei na África, quando eu fui à África. Costumo dizer que parece que existe um peso que eles refletem por estar tão longe de Deus há tanto tempo. Então eu sim me assustei com essa falta de conhecimento de Deus, mas uma aparente apatia também. Mas ao mesmo tempo também, depois que eu comecei a olhar além dessa aparente escuridão, eu comecei a encontrar pessoas sedentas de vários lugares na Europa e entendi o porquê Deus tem levantado pessoas na Europa e também tem enviado missionários de outros lugares para esse continente, porque Ele realmente quer que esse continente novamente tenha encontros poderosos com Ele. Amém, amém. Eu acredito que por mais que as pessoas nunca tivessem ouvido falar do Evangelho, elas com certeza puderam provar da essência do Evangelho através de Jesus na sua vida. E isso é muito legal. Que legal que as pessoas estão sedentas, né, por conhecer sobre Jesus na Europa. Interessante é que a Europa é um lugar que precisa conhecer o amor de Deus também como qualquer outro, né? A gente às vezes acha que não, a Europa é um lugar que, como você falou, tem muita estrutura, né? Mas, apesar dela ter sido um berço da ciência, das humanidades, da história do Ocidente, ela que também sediou não só a história, né? Porque o nosso país aqui, o Brasil, é muito recente como sociedade civil contemporânea. A Europa sediou muitas descobertas, né? Além de ser o cenário que também permitiu ali que as primeiras igrejas e a propagação do Evangelho acontecesse durante todo o Novo Testamento, inclusive da própria Reforma Protestante ali ao longo da história da igreja. Falando só um adendo aqui sobre a história da igreja, tem um canal aqui muito bom, gente. Você que tá ouvindo a gente, tá curtindo essa conversa, esse canal do YouTube se chama Escola do Discípulo. Eles estão fazendo um documentário sobre a história da igreja. A Escola do Discípulo é uma escola aqui da minha igreja local, onde eu participo, onde eu frequento, faço parte. Mas, esse documentário, se você quer aprender mais sobre a história da igreja, fica a dica, #fica a dica, vale muito a pena. Está muito bom, tá bombando na internet. A qualidade deles é muito boa. E quanto à Europa aqui, como a Dudy falou, realmente é um lugar que necessita e tem mostrado, segundo as experiências que ela tem vivido, a sede por conhecer a Deus, né? Conhecer o Deus cristão, o Deus da Bíblia. E eu acredito também, eu tenho o desejo que essa entrevista aqui, essa conversa aqui seja tão enriquecedora que possa abençoar pessoas que estão buscando ou têm pensado em fazer missões na Europa.
né? Entendo que nesse período de quarentena possa ser um pouco difícil, mas as pessoas e os cristãos, brasileiros ou não, que estiverem na Europa e puderem ter acesso a esse podcast, puderem ter acesso a essa conversa, ia ser muito legal eles conhecerem a história da Dude, e eu acredito que vai servir muito como incentivo, né, para aquelas pessoas que estão buscando informação. E com certeza é diferente quando você ouve alguém que tem uma vivência, que tem experiências pessoais para compartilhar, para dar dicas. Inclusive aí entra, né, o desafio de falar uma nova língua e assim por diante. Mas Dude, eu queria saber, me fala um pouco, como que você apresenta o evangelho para essas pessoas? Pessoas diferentes culturalmente, tem uma distância aí gigante, inclusive outras questões que eu acredito que você passe. Conta pra gente uma experiência que você teve que vai ser muito abençoadora. Com certeza vai ser muito abençoadora. É bem desafiador para mim apresentar o evangelho, não pelo evangelho em si, mas porque eu tenho feito isso em inglês e muitas vezes em espanhol também, porque eu estudei alguns anos atrás, durante um ano, espanhol, então eu consigo, não sou fluente, mas eu consigo me virar um pouco também. E eu tenho usado das minhas próprias experiências. Eu entendi na Europa que nós podemos fazer a diferença com a nossa vida, que nós podemos ser luz, que nós podemos realmente tocar as pessoas só estando num lugar que a nossa vida ela pode mudar o ambiente. Então eu já ouvi de muitas pessoas aqui coisas como isso. Eu sei que você chegou porque o ambiente que você, onde você tá, muda. E eu entendi que nós podemos sim ser luz. A Europa me ensinou isso, tem me ensinado isso a cada dia. E eu queria repartir duas experiências que eu achei muito, me edificaram muito. Uma foi a primeira vez que eu levei uma amiga turca a um culto, e eles não podem entrar, as mulheres elas não podem entrar na mesquita. E então quando ela soube que ela poderia ir num culto e ela viu que tinha homens e mulheres no culto e que eles estavam juntos e que ela poderia cantar e que ela poderia interagir, foi algo muito fascinante para ela, e ela ficou imensamente feliz. E depois disso eu comecei a acompanhar ela durante um dia da semana com estudo, e nós começamos a repartir, e sempre que ela tinha alguma decisão para tomar, ela me perguntava o que eu achava daquilo, como que o meu Deus via aquela situação. Então foi algo que me mostrou que com pequenas coisas nós podemos sim tocar as pessoas, nós podemos sim repartir nossa fé. E a outra experiência foi de falar de Jesus para uma outra moça, que eu falei de Jesus, e aí eu falei em espanhol e Deus me deu uma palavra a respeito da irmã dela que estava doente, eu nem sabia, e eu sempre imaginei que na Europa, além de todo o conhecimento que você precisa usar, você também necessita muito do poder de Deus, dos dons, do que o sobrenatural pode fazer na vida de alguém. Então, existem inúmeros outros testemunhos
de todas as vezes que o Senhor me aproximou de alguém e que de alguma forma eu pude repartir aquilo que eu creio e que eu carrego a respeito do reino de Jesus. E Ele é infinito em sabedoria para nos ajudar, seja num inglês e num espanhol não fluente, mas o Senhor tem dado graça para que eu fale dele, consiga repartir do seu amor para essas pessoas que precisam tanto ouvir de Deus. Uau! Quantas experiências incríveis, né, gente, que está acompanhando a nossa conversa com a Dude. Quantas experiências incríveis de fazer missões transculturais e poder presenciar o desafio de uma língua diferente, em lugares diferentes, lugares que já presenciaram, que já viveram há muito tempo, já provaram de uma fé convicta e que hoje, pela globalização e que possibilita, a circulação das culturas, muitas culturas diferentes no mesmo lugar, é bem legal, né, poder encontrar várias pessoas no mesmo lugar. Mas hoje está muito diferente do que era no passado, né? No período da Idade Média, que não é essa coisa pessimista e negativa como as pessoas falam. Teve coisas realmente mais difíceis de lidar, teve coisas realmente mais negativas, mas também tiveram muitas coisas produtivas, muitas coisas boas. E isso tudo que a Dude está falando, cara, isso deve realmente fazer com que a gente saia da nossa zona de conforto e viva e encare as questões que as pessoas têm passado, sabe, na vida, né? Dude, eu quero agradecer por você ter compartilhado a sua história. Incrível demais essa conversa, eu amei conversar com você, conhecer mais do que você tem vivido, o que Deus tem colocado no seu coração. Obrigada por ter aceitado participar da série Histórias Reais. Eu acredito que vai incentivar muitos outros cristãos que estejam na Europa hoje e que possa servir, né, de encorajamento com aquilo que você tem carregado, né, em Deus, aquilo que você tem aprendido, para que essas pessoas continuem firmes e constantes na obra do Senhor. E você que tem nos ouvido, tem nos acompanhado, que tem uma história para compartilhar conosco, envie para nós no link aqui abaixo. Nós queremos conhecer a sua história. Histórias reais de pessoas que têm lidado com os desafios de falar do Evangelho à nossa cultura secularizada, a cultura do século XXI. E a semana está começando super bem, já com essa história maravilhosa que nós ouvimos aqui no nosso primeiro episódio do podcast do Cristãos Urbanos. Você já pôde perceber, né, que começou super bem, mas nós temos mais novidades para essa semana. Tem muita coisa boa pela frente. E a próxima novidade é que você vai poder acompanhar as notícias fresquinhas pelo Telegram. Vai ser disponibilizado o canal do Cristãos Urbanos no Telegram, gente. Essa semana a gente vai divulgar para vocês nas nossas redes sociais. Então acompanhe as nossas redes, segue a gente e até o nosso próximo episódio. Um grande abraço, valeu demais!